Olá, muito boa noite. Oi, Bárbara, tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá, prof. Fábio? Tudo certo, tudo sob controle e contigo aí. Tudo certo também. É um prazer estar aqui com essa ilustre pessoa, essas ilustres pessoas, né? Vitor, professora Fabiana Toso, falar de um assunto que eu amo de paixão, que é padrão ouro para o rejuvenescimento, não é, professora Fabiana? Na verdade, todo mundo está em busca daquele tratamento que seja o milagroso. Eu vejo muito o cliente buscando aquele resultado rápido, os profissionais correndo atrás para entregar para os clientes aquele resultado rápido. E aí o nosso objetivo é tentar trazer aqui a grande possibilidade de algo que vai fazer o corpo do paciente funcionar para o resultado acontecer. Perfeito. Fábio, eu só vou dar aquele adendo que eu sempre Por fico favor. aqui, né? Depois de dar nossa informação, eu vou ficar aqui pelo lado de fora, mas vou ficar acompanhando de pertinho o nosso chat. Pessoal, queira mandar suas perguntas sobre a radiofrequência, aproveitar essas duas ilustres que estão aqui conosco na Tony Derme hoje. Podem mandar a pergunta de vocês, eu faço questão de ler elas ao vivo e as profs então Oba. vão responder para vocês. Combinado? Então agora eu passo, né, o bastão para a Bárbara e para a Fábio. Uma boa live a todos, pessoal. E vamos, né, compartilhem e façam um favor ali, vamos participar aqui. Vai ser um prazer enorme poder trazer os questionamentos de vocês e sair todo mundo sabendo um pouquinho mais sobre a radiofrequência hoje. Isso aí, muito bem. Mandem coraçãozinho aí para nós. Então, prof, fica a pergunta, né? Por que nós, profissionais, temos que ter um equipamento de radiofrequência na nossa clínica? Por que será que a gente tem que ter? Quais são as vantagens, né? E olha só, Bárbara, normalmente, uma das coisas que eu sempre disse em aula, em treinamentos, em eventos, é a primeira tecnologia que a gente tem que ter é a radiofrequência. E agora a gente ter a possibilidade de ter a inovação da radiofrequência, que é a radiofrequência fracionada. Por que disso? A radiofrequência por si, falando da rádio convencional e falando do bonitinho que está atrás de você e do seu lado, que é o Artes, que tem a rádio convencional e a fracionada na mesma tecnologia, dando uma amplitude de trabalho, porque a rádio convencional vai tratar celulite, gordura, flacidez, estrias, pré e pós-procedimentos. A fracionada traz para a gente como acelerar a possibilidade de resultados. Nós estamos acostumados a ouvir muito a rádio convencional, assim, uma vez por semana, chegar numa temperatura determinada, fazer esse aquecimento, mas ter que repetir muito mais sessões. Agora, quando a gente fala da rádio fracionada, a gente fala em acelerar, a gente fala em entregar o mesmo resultado 3, 4, 5 vezes mais rápido do que a radiofrequência convencional, por 2 grandes motivos. O processo que ela realiza na pele, no tecido, e aí a fracionada ficando mais limitada na produção de colágeno, ela vai fazer um processo inflamatório mais intenso do que uma radiofrequência convencional. Por isso que a gente vai ter que dar um intervalo maior. Eu já vi perguntas aqui falando de intervalo. E aí, respeitando esse período de intervalo, nós vamos conseguir entregar um resultado mais rápido e atendendo, às vezes, até aquele cliente que não pode chegar na clínica tão rápido assim, né? Não pode vir tantas vezes. Então, hoje, eu entendo assim, que o profissional que está se modernizando e tentando entrar nesse novo perfil do consumidor da estética, que é aquele consumidor que quer o resultado rápido, com intervalo de tempo menor, ele precisa ter a radiofrequência fracionada. Nós temos 2 caminhos ainda. Vou me estender um pouquinho mais, Bárbara. Pensando no profissional de estética, o profissional fisioterapeuta, técnica e tecnóloga em estética, que ainda legalmente não podem fazer procedimentos injetáveis,
A radiofrequência fracionada vem preencher essa lacuna de uma certa forma para poder entregar o resultado rápido. Já para os profissionais que fazem os procedimentos injetáveis, a radiofrequência vem fazer aquele resultado de preparo da pele, de deixar essa pele pronta para a toxina, para o preenchedor, para o fio, para ampliar as possibilidades de ter resultados melhores, mais rápidos e mais duradouros. Inclusive, injetar menos produtos, né? Porque a gente já vai fazer o efeito lifting dessa pele com essa super tecnologia, né? Então, também vai nos auxiliar, nós como profissionais, a gastar menos injetáveis, podendo cobrar os mesmos valores, incluindo estimular ainda mais esse colágeno, esse rejuvenescimento dessa pele de forma um pouco mais natural e orgânica, né? Com a tecnologia de radiofrequência fracionada, né? Com certeza. Eu acredito muito na relação custo-benefício para os profissionais. Eu acho que isso é importante, né? Você ter como oferecer para o cliente uma sessão mais rápida, com um resultado melhor e com esse benefício. Então, conta um pouquinho mais detalhado para nós qual é a diferença. Processo inflamatório, tipo de lesão, né? Porque a fracionada vai fazer microlesões na pele, ao contrário da rádio convencional, né? O tempo de sessões, então, uma vez ao mês eu vou fazer a rádio fracionada, ao contrário da convencional, que eu posso fazer uma vez por semana ou a cada 15 dias, 21 dias, né? Conforme a literatura. E o que mais, prof. Fábio? O que tu pode nos comentar um pouquinho sobre isso? Então, vamos lá. A rádio convencional não faz lesão. Ok. A rádio fracionada é uma rádio... Opa. Acho que a Fábio caiu. Não? Vamos lá, logo mais ela está conectando, pessoal. Antes disso, eu vou fazer uma pergunta, já que Acho a é que ela Fábio... voltou. Voltou, Fabi? Voltou, né? Acho que eu não tinha caído, porque eu tô vendo vocês normal. Travou, então. Não, então ela travou na vida real, tá tudo certo. Então, ótimo. E a rádio fracionada, ela vai ter a característica de causar uma lesão ablativa no tecido. Só que a gente divide assim, Bárbara. Os equipamentos, existem alguns equipamentos que são usados por médicos de característica de radiofrequência fracionada, que são equipamentos aí que são produzidos fora do Brasil e são registrados dentro do Brasil somente para uso médico. E aí eles têm uma potência maior, inclusive o paciente não consegue suportar essa técnica se não for com um procedimento de anestesia infiltrativa, um bloqueio anestésico. A Toniderm tem essa possibilidade e por isso que eu acabei tendo essa ideia de, poxa, essa é a tecnologia que eu vou usar, que sou fisioterapeuta, que é o equipamento que tem o registro, porque quando a gente compra equipamento a gente precisa pesquisar isso também, né? Se tem registro na Anvisa, para qual profissional que ele é registrado. E eu descobri que o Artes ele tem o registro para todos os profissionais da área da saúde e que é uma radiofrequência de dose mas um pouquinho mais sutil do que as radiofrequências fracionadas médicas e que eu consigo aplicar no paciente sem precisar de anestésico infiltrativo. Que eu posso aplicar no paciente com anestésico tópico. E o que ela vai fazer? Se ela é ablativa, ela vai fazer uma lesão. No caso aqui, a gente pode considerar ela como uma rádio semi-ablativa, com uma dose um pouquinho menor. E ela vai fazer uma lesão. Então, a gente precisa entender que a partir da lesão, a gente gera um processo inflamatório. Lá, quando a gente estuda o processo inflamatório em si, a gente sabe que o reparo do tecido tem fases diferentes. A gente tem os primeiros dias que tem uma inflamação importante. A gente tem a sequência desses 3 ou 4 dias iniciais, que a gente tem depois da fase inflamatória em si, a formação de novas células e depois da formação dessas novas células, o remodelamento. Então, esse ciclo da reabilitação da pele pela lesão, ele leva até 30 dias. Então, a gente não pode fazer uma lesão com menor intervalo por conta do risco. Agora, há pouco veio uma pergunta ali, 15 ou 15 dias, eu acho que eu deixei ela subir ali, mas acho que foi esse o caminho. Então, hoje, com segurança, respeitando o ciclo inflamatório, para quem já trabalha com a fracionada, o tempo ideal é 30 dias de intervalo entre cada uma delas.
Eu vou ver se eu consigo compartilhar. Para quem nunca viu a radiofrequência fracionada, eu vou tentar compartilhar com vocês aqui um vídeo. Olhando aqui, ó, um pouquinho mais de perto, ele tá em câmera lenta, então é uma ponteira com 25 microagulhas que podem ser trocadas com profundidades diferentes, né? A Bárbara acho que vai mostrar uma ponteirinha ali para vocês enxergarem mais de perto. E aí ela é encostada na pele e vem um disparo, diferente da rádio convencional, que a gente tem que ficar deslizando no tecido até chegar numa temperatura maior e depois ter aquele tempo de permanência térmica. Aqui, ó, quando a luz, o LED está piscando agora, ele está disparando. E percebam que quando se tira o eletrodo da pele, até que a pontinha das agulhas estão levemente grudadinhas nesse tecido. Então, a gente faz um dano térmico com uma resposta inflamatória no tecido. Aqui um outro eletrodo de aplicação, que é o eletrodo de 8 microagulhas. Então, assim, esse dano ele é bem importante justamente para que a gente consiga ter esse reparo. A migração de macrófagos, que são responsáveis por fazer a ativação de substâncias endógenas que são os fibroblastos, que vão produzir um novo colágeno, uma nova elastina. Então, essa é a diferença básica entre a rádio convencional e a rádio fracionada. O tipo de aplicação e, por ser uma lesão, o intervalo que a gente tem que dar entre elas justamente para que a gente consiga respeitar esse ciclo e produzir um colágeno adequado para aquela pele. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Eu vou atrapalhar, tá? Hoje eu vou ser bem participativo, tá, Fabi? Por favor. Vamos lá. Aproveitando já que a pergunta foi qual era a diferença de um para outro, né? Da convencional para a fracionada. A gente teve uma pergunta assim, ó. Quem não tem esse último, no caso, a radiofrequência fracionada, tem como adaptar? E a outra, essa foi de acupuntura.saúde. Tem a Luciane Fonseca que perguntou, o F Plus é convencional? Então a gente tem a pergunta sobre quais tecnologias são e se é possível um upgrade. Agora eu vou deixar para vocês. Então me ajuda, Bárbara. Vamos lá. Quem tem um F Plus, sim, tem uma radiofrequência convencional. E tem a possibilidade de fazer o upgrade para essa mocinha aqui, que é o Spectra Arts, que é a plataforma completa, né? Que vai ter a rádio convencional, o jato de plasma, a rádio fracionada e os LEDs também, tá? Então, sim, é possível. A perguntinha anterior era sobre... A possibilidade de upgrade, né? Era isso. E se perguntou se o F Plus é convencional. Sim. Sim. Acho que foi respondido. Sim. E quem tem outros modelos também pode fazer o upgrade para o Spectra Arts, sim, sem problema nenhum. Tá. Teve uma mensagem de Lisete Scherner, mandou uma boa noite, então vou mandar uma boa noite de volta, tá? Boa noite, mãe! Eu vou fazer mais uma perguntinha aqui, ó. A pressão da manopla, qual é? É só depositar? Precisa fazer uma pressãozinha quando vai aplicar? Precisa fazer uma pressãozinha sim, né? Fábio, quer explicar um pouquinho melhor sobre como é a aplicação? Bem importante, porque assim, ó, eu vou até colocar uma animação aqui para que a gente consiga ter uma noção, né? Tô virando aqui minha câmera, só ajustando para a gente enxergar melhor. E como é que funciona, então, a ação das agulhas? Elas chegam lá em contato com o tecido. E aí, a pressão ela tem que ser igualzinha. Eu não posso ter a manopla inclinada, por exemplo, porque senão ela vai fazer uma lesão maior de um lado do que de outro, né? E assim, eu não preciso fazer uma força excessiva. Eu preciso encostar nessa pele e com um equilíbrio total, porque o calor que o disparo emite faz a retração do tecido em encostar e repuxar ele em direção à pele, às agulhas, como a gente está vendo aqui na imagem, tá?
Essa distância da agulha que vocês estão vendo, ela é essa distância que a gente troca. A gente pode ter uma agulhinha de 0,5, de 1,0, de 1,5, até 3 milímetros de profundidade. Quanto maior é o tamanho da agulha, maior é a profundidade que ela vai atingir, maior é a reação inflamatória, maiores são os efeitos inflamatórios. Porém, claro, mais cuidados vão ser necessários. Por quê? Porque essa pele vai ficar mais sensibilizada. Então, eu tenho que ter todo um cuidado e uma orientação para o paciente no pós-procedimento, em relação ao uso de produtos, de filtro solar e tudo que a gente precisa ter como orientação específica, tá? Inclusive, para quem quer fazer o drug delivery, né? Quem gosta de fazer o drug delivery, com maiores profundidades de ação, esses microcanais onde as agulhas vão penetrar então na pele vão ficar por mais tempo aberto. Então, quem quiser fazer uma maior permeação de ativos através do drug delivery pode sim utilizar ponteiras tipos de maior profundidade. E aí, Bárbara, aproveitando e a gente entendendo que a gente precisa oferecer resultado rápido, a gente deve entregar para o paciente uma orientação sobre esse drug delivery para ele continuar em casa, para ela continuar em casa, porque dessa forma o resultado ainda mais vai ser potencializado, né? E nesse momento a gente pode pensar em precursores de colágeno, antioxidantes, né? Controladores da melanogênese. Por quê? Porque a gente está falando em reestruturar esse tecido, né? E a gente pode reestruturar ajudando com a cosmetologia. Eu costumo dizer assim, ó, uma andorinha só não faz verão. Óbvio que não, né? Então, a tecnologia é incrível, sim. E essa tecnologia, se ela for ajudada, ela vai trazer resultados ainda melhores. Isso aí, perfeito. Mas também, falando de fisiologia, toda essa parte, a gente também tem que entender que a gente tem que preparar essa pele antes para receber essa microlesão, não é mesmo, professora? Então, uma das coisas que a gente acaba ouvindo muito, até nesse final de semana eu estava dando aula lá em Porto Alegre na pós-graduação, e um dos temas da aula era a radiofrequência fracionada, né? A gente chegou nessa condição, que muitas das vezes o paciente chega em casa, na clínica, com uma pele não tratada. Por quê? Porque não trata em casa, porque já não tem esse hábito de cuidados. E aí, se a gente pega uma pele que está desidratada, que não tem uma boa oxigenação e faz uma lesão, o reparo do tecido pode ser mais difícil. Por quê? Porque durante a divisão celular a gente precisa de uma célula nutrida, de uma célula oxigenada. Então, o que consiste esse reparo? De que forma que a gente pode pensar nesse preparo, então, desse tecido? Hidratar é o primeiro passo. Fazer uma limpeza de pele pode ser importante. Por quê? Porque não adianta eu tratar uma pele que está envelhecida, mas ela tem comedores, ela está grossa, ela está espessa, ela está oleosa. Então, o que eu preciso fazer para isso? E além disso, não só topicamente, existem orientações, inclusive, do uso de suplementações, né? Então, dependendo do teu conselho profissional, da tua atuação profissional e da tua limitação, você vai poder juntar aí as condições de tratar a pele, de preparar a pele, de orientar um nutracêutico, um nutricosmético, um suplemento para isso. Existe o tempo ideal e o tempo ideal seria a gente preparar essa pele quanto? De 21 dias, pelo menos, antecipadamente. Por que 21 dias? Porque 21 dias é o ciclo da renovação total, de uma renovação total da célula que saiu lá da camada basal e chegou lá no estrato córneo. E aí eu prepararia essa pele e dessa forma ela vai estar pronta para receber esse processo inflamatório tão importante, necessário, indicado, porque é o que a gente quer para bioestimular o colágeno com segurança. O reparo vai ser melhor, vai ter menos edema e menos riscos de intercorrência.
Perfeito. Então, além do preparo, o uso do drug delivery também é indicado para potencializar os resultados, para acalmar também a questão do melanócito, né? Para estimular ainda mais o colágeno, né? Isso, subiu aqui uma pergunta falando de hipercromia. Nós estamos escrevendo aqui. Eu tô separando agora. Fala Vamos aí, lá. Vitor. O Vitor separou, vamos lá. Eu sou um cara que tá ligado sempre. Vamos lá. Cássia Underline R. Ela perguntou qual frequência correta para não estimular os melanócitos e acabar escurecendo a pele. O que a gente precisa pensar? A reação de melanogênese é uma reação oxidativa. Então, tudo que gera liberação de radicais livres, que tem característica inflamatória no tecido, desencadeia a ativação do melanócito. Quando a gente estuda, então, a questão até da melanina, a gente sabe assim, ó, a função da melanina é o quê? Proteção. Então, quando a pele sofre um trauma, e sofrendo esse trauma, o organismo precisa entrar com as reações de renovação, o melanócito vai ser ativado. Substâncias pró-inflamatórias ativam o melanócito, o excesso de oxigênio ativa o melanócito. E o ciclo de reparo, pensando naqueles 30 dias, os 30 dias são um tempo de segurança, tá? A gente apresentou e agora e recentemente no congresso ali do Estética Caim, a Tony Derme trouxe a possibilidade da gente conseguir apresentar um artigo que foi feito pela professora Patrícia Frois e que foi feito com o equipamento Artes em tratamentos de estrias. E eles fizeram um tratamento com intervalos de 15 dias e com intervalos de 30 dias. E está descrito, inclusive, no artigo, que os intervalos de 15 dias tiveram algumas hipercromias residuais. Por quê? Porque não foi dado o tempo adequado de intervalo do ciclo de reparo do tecido. Então, quer segurança, quer ter eficiência, 15 dias é um excelente, 30 dias é um excelente tempo de intervalo para a gente ter o benefício, então, sem os riscos da intercorrência da melanogênese. Mas quer mais uma dica? Se preparar com antioxidante e clareador e já trabalhar com eles também na sequência, a gente controla ainda mais esse risco de ativação do melanócito. E aí, Fabi, realmente, né, Bárbara, que nem a gente falou, a nossa live de hoje é o seu tempo vale ouro, realmente. O tempo vale ouro, o tempo é valioso demais. Então, até nos próprios resultados, né? Se a gente respeitar ainda mais o tempo da pessoa poder se recuperar, o resultado sai ainda melhor. Exatamente. Com menos sessões, né, Fabi? Então, a gente ganha no intervalo entre sessões, a gente ganha na questão da sessão, porque a sessão de radiofracionada é rápida. Isso é bem legal, bem concentrado, com o paciente bem preparado. Você faz um full face de 20 minutos, no máximo 30 minutos. Então, assim, é rápido no resultado, é rápido no tempo de aplicação, é rápido no benefício para o paciente. Então, o retorno sobre o investimento da tecnologia é muito importante, né? Porque às vezes as pessoas olham o preço final de um protocolo, de um equipamento, de um produto e só olham o preço final. Não olham o valor agregado que aquilo pode ter na rotina profissional, no resultado do tratamento. A gente precisa começar a aprender, como profissionais da área da saúde, a dar valor àquilo que a gente oferece. A gente não pode ter medo de cobrar um tratamento. Por quê? Porque às vezes a gente vem aí, eu sei, eu sou físio, a Bárbara é físio, às vezes a gente fica com aquele medo de cobrar, porque é a área da saúde. Mas assim, nós somos prestadores de serviço capacitados, que estudam, que investem e que tem que valorizar a sessão de tratamento. Um profissional capacitado, ele tem que pensar em tudo isso e trazer para o paciente o melhor sempre, porque os pacientes querem isso, né? Então, esse tempo, tudo que a gente colocou no nome da live hoje, falando de tempo, cabe a todas as situações. Você está bem certo, Vitor?
Às vezes eu até passo calor de tanta razão que eu sempre estou coberto de razão. Eu vou trazer mais uma perguntinha para vocês, que foi a seguinte. A utilização da radiofrequência no bumbum é só na bananinha ou tem alguma outra parte que dá para utilizar no bumbum? E aí, Bárbara, vocês têm usado aí na região glútea, em alguns protocolos? Você conta, depois eu conto. Tá bom, olha só. A radiofrecionada, sim, pode ser utilizada em várias regiões do corpo, inclusive o bumbum. Normalmente a gente utiliza dessa tecnologia no glúteo em casos que as pacientes tenham estrias e que queiram melhorar também a questão da flacidez. Então a gente pode, inclusive, mesclar, né, a rádio convencional com a radiofracionada, né? Então, se tiver essa necessidade, se tiver um nível de flacidez muito grande, a gente pode trabalhar com as duas associações de radiofrequência, a fracionada, uma vez por mês, e a convencional, né? Depois de 21 dias pós a lesão, ou até mesmo uma semana antes de receber a lesão da fracionada. Não sei se tu concorda aí, Fábio, mas é mais ou menos esses protocolos que a gente utiliza aqui. Bem importante. Por quê, Bárbara? Às vezes a gente fica pensando assim, a radiofracionada produz colágeno e todo mundo vai pensando em colágeno só no rejuvenescimento facial, só na face. Mas a gente tem que entender que o processo de envelhecimento endógeno ele acontece tanto na face quanto no corpo. Na face ele se evidencia mais, por quê? Porque tem os fatores externos agredindo mais do que no corpo, né? O corpo a gente esconde um pouquinho mais. Mas tem os emagrecimentos intensos, as cirurgias que fazem esses processos de emagrecimento. Existem algumas condições de patologias que alteram a produção do colágeno. Existe a estria na gestação, no engordar e no emagrecer. Os homens que vão para a academia e bombam a musculatura e as estrias aparecem na pele. Eu, no caso, né? Assim, a gente precisa pensar que colágeno é colágeno e precisa ser produzido tanto na face quanto no corpo. O glúteo, eu tenho certeza que essa perguntinha veio aí porque tá muito na moda os protocolos de glúteo aí nos últimos tempos, né? E vamos pensar. Primeira coisa, a gente precisa entender que o glúteo é uma grande área composta lá por epiderme, derme, tela subcutânea, que é a gordura, e o músculo. O músculo da região glútea é bem grande e bem pesado. Então, só a pele tratada, talvez ela não consiga tracionar tanto tecido e puxar esse glúteo sozinha lá para cima. Então aí a gente ficaria com uma baita indicação de um protocolo bem interessante para up de glúteos a associar, como a Bárbara falou, a convencional e a fracionada, e até o exercício físico, uma eletroestimulação. Por quê? Porque se eu depositar só a entrega do resultado de grande levantamento de glúteo na pele, pode ser que não seja aquele resultado tão esperado. A gente tem que pensar sempre que a gente precisa unir recursos para poder potencializar esses resultados, né? Mas sim, a rádio pode e deve ser usada na região glútea, na bananinha, no interno de pernas, no próprio glúteo, porque a gente sabe que quando a paciente tem bastante celulite, e a celulite no glúteo é bem evidente, a evolução do quadro de celulite para terceiro, quarto grau diminui a quantidade de sangue que chega na periferia. E a flacidez da pele é uma consequência. Então, vejam bem, a radiofracionada pode ser coadjuvante no tratamento de pacientes de celulite de graus mais elevados, porque ela vai tratar a flacidez de pele que talvez os outros recursos não tratem. Exatamente. Pergunta polêmica chegou aqui da Leide. A radiofrequência fracionada pode ser utilizada no couro cabeludo? Então, a radiofrequência fracionada, por ela possuir calor intenso, ela não é indicada para o nosso couro cabeludo, infelizmente, né? Temos outros recursos no Spectra Arts, por exemplo, o LED. O LED sim pode no couro cabeludo, né? Mas a fracionada, infelizmente, não pode. Inclusive é uma coisa que me perguntam também, tá? Hoje ainda a gente não tem nenhum estudo afirmativo que comprove ou descreva a reação.
Então, eu acho que quando a gente vai decidir uma indicação terapêutica, a gente tem que pesar sempre o risco e o benefício, né? Então, para a região de couro cabeludo hoje ainda, a gente tem outras técnicas mais indicadas, com segurança e com comprovação, né? Pode ser que da maneira com que as coisas vão evoluindo, os estudos aconteçam, daqui 6 meses a gente faça uma nova live como essa e diga assim, olha, hoje já se descobriu isso. Mas ainda não. Então, a gente fica com a não indicação de uso nesse momento, com certeza. Isso aí. Perguntaram também valores da sessão, né? A gente Opa! não comentou valores da sessão. Eu acho que é bem importante isso também. Que a gente falou que a gente tem o nosso tempo vale ouro, né? E claro que nós somos profissionais da área da saúde, nós queremos ter lucratividade. Então, falando nisso, a gente tem que falar sim nos valores da sessão, de cada sessão, né, prof? Com certeza. E como a gente já comentou aqui, é um procedimento de maior valor agregado. Por quê? Porque ele é um procedimento que vai dar um resultado mais rápido. É uma tecnologia de inovação. Então, eu preciso deixar claro em relação a isso, inclusive na conversa e na venda do tratamento para o paciente. Porque, veja bem, se eu fosse comparar ela a uma rádio convencional, a rádio convencional eu vou fazer uma vez por semana e talvez eu vou levar, assim, em média 6, 8, 10 sessões para eu chegar no resultado. Eu já vou mostrar alguns resultados aqui para vocês. Aguenta aí que vocês vão ver essas grandes possibilidades de resultados. Mas, então, assim, às vezes eu falo assim, uma sessão de rádio fracionado, o que eu tenho visto aí no mercado? 800, 600, 500, 1.000, 1.200 reais. Tamanho de área, os chips, eu tenho que pensar que eu tenho um consumível, que às vezes as pessoas acabam também se assustando com o preço do consumível, mas pelo valor agregado da sessão. E uma aluna me falou isso esse final de semana. Ela falou, professora, esse valor não é nada perto do resultado que o equipamento pode trazer. Então, a gente está falando aí de uma rádio convencional custando 120 reais, 100 reais, 180 reais. Mas se você vai fazer 4 sessões no mês, quanto isso dá em relação a uma sessão de fracionada no mês? Né? Então, acho que esse é um pensamento interessante. E eu acho que na hora da gente vender a fracionada, a gente não vende, e isso eu acho que a gente tem que deixar bem claro. Eu não vendo uma sessão de radiofrequência fracionada. Eu vendo o valor agregado de um protocolo de rejuvenescimento, um protocolo de redução da espessura e da profundidade das estrias. E esse protocolo, ele tem uma amplitude, porque não é só colocar a agulhinha lá no paciente. É preparar a pele, é hidratar, é nutrir, é cuidar do depois. Então, sim, tem preços aí entre 600 e 1.200 reais, sim, no mercado de valores, né? Aí uma aluna brincou ontem e falou assim, tá, e quanto você cobraria, prof? Eu falei, acho que eu cobraria uns 1.500, 1.800, 2.000, porque eu acredito muito na possibilidade de resultados. E aí você pode embutir no teu protocolo, por exemplo, o produto home care, agregando maior valor à sessão. Você pode embutir para o paciente o protetor solar, o produto pré, o produto pós. Imagina ela sair da tua avaliação já com um kit, com os produtos, porque aí você tem certeza que ela está usando exatamente o que você indicou no antes, no durante, no depois. Isso potencializa resultados, isso dá segurança, né? Então, eu não sei como é que tá o preço aí em Caxias, Bárbara, mas é o que eu tenho ouvido aí. Eu acabo dando algumas aulas no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, aqui no Paraná, em São Paulo, e é basicamente isso aí que a gente ouve. Não, perfeito. Aqui também é mais ou menos esses valores variam, tá? Então, tem essa questão, claro, que vai variar muito a questão de localidade, cada um vai ter o seu valor, mas os valores variam sim. Mais ou menos em torno de, no mínimo, 500. E já vimos aí em Curitiba, inclusive, tem uma nossa cliente que cobra 1.200 a sessão, né? E ela diz que tem muita procura, porque o resultado é espetacular.
Então, e aí é muito você acreditar no que você vende, confiar, né? Esses dias a gente estava falando lá na sala de aula, vocês já sentiram essa tecnologia? Vocês já sentiram o equipamento? Vocês já sentiram a tecnologia? Porque quando a gente sente, entende e percebe o resultado, a gente tem a certeza e vende aquilo com mais certeza e mais confiança, né? Exatamente. Aqui, a preparação da pele está dentro do valor da sessão ou geralmente é cobrado separado? Aí Eu gosto da ideia. Diga. Vai depender muito da profissional, né? Eu normalmente cobro tudo num combo só, porque que nem a Fábio falou, se a minha paciente sai da minha clínica com o kit do que ela tem que usar antes, o que ela tem que usar depois e o que ela tem que fazer para preparar a pele antes, ela se sente mais confiante e ela vai estar ali comigo, me acompanhando semanalmente. E eu também vou acompanhar essas lesões para ver se está com algum tipo de risco de hipercromia, como que está a cicatrização, se ela está usando o home care, porque elas são danadas, às vezes elas não usam os produtos que a gente pede, né? Então, acho que é importante, sim, já colocar tudo num só valor. Isso é mais de uma questão, né, Fábio, dessa conversa, né, do pacote dessa profissional. Vai ser como se fosse uma conversa mesmo para poder chegar a uma conclusão assim, ó, vamos fazer dessa forma, ou então, né, vira um negócio, é uma negociação ali do seu pacote. Exatamente. E tu mostra os benefícios que tu tá dando para ela, né? Todas as vantagens que ela tem de fazer um procedimento com você. E é o agregar valor mesmo, né? Esse caminho da ideia. Eu preciso agregar valor para eu ter a certeza do meu objetivo como profissional e oferecer para o meu paciente segurança, né? Exatamente. Assim também pediram qual o melhor anestésico. Realmente. Teve essa pergunta, que a pergunta foi de Anne de Oliveira. Então vamos lá. A gente fala muito, quando a gente fala em anestésico, eu gosto de usar o termo de gestão do desconforto, né? Porque a gente fala assim, vai ter dor. Quando a gente fala a palavra dor, a gente já espanta as pessoas, né? Eu acho que a gente pode conversar e orientar. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a gestão do desconforto. E aí, dependendo do conselho profissional, a gente vai ter como fazer essa gestão. Existem conselhos que permitem fazer um bloqueio anestésico, como os dentistas. Existem os conselhos que permitem fazer anestésicos infiltrativos locais. Aí eu acredito muito na liberação aí da farmácia, da biomedicina, né? E há conselhos que não liberam procedimentos infiltrativos. E aí eu tenho essa condição aqui em relação a ser fisioterapeuta. Eu não posso fazer um procedimento infiltrativo. Então, é um anestésico tópico. Eu vou falar da experiência que eu tenho em relação ao anestésico tópico, tá? Que a gente pode comprar na farmácia o anestésico, que é o mais comum, que é a lidocaína 4 ou 5%. Esse é um anestésico do mais simples, mas é o de fácil acesso a todos os profissionais, tá? Inclusive, eu tive uma dica com a professora Luciana Lepiscopo lá no Estética em São Paulo, e ela vai fazer uma mentoria desses procedimentos. E logo em maio, agora, a gente tem uma live com a professora e vai ter uma mentoria, né? E eu tô ansiosa para aprender mais coisas com ela, que ela me deu uma dica assim, ó. A gente não deve, quando usar o anestésico, fazer uma higienização completa da pele e tirar o excesso de gordura da superfície. Porque o produto tem aderência por essa gordura e ele tem mais afinidade e mais penetração. Se vale a dica, mas depois ela vai ensinar direitinho esse passo a passo. E tem a possibilidade de manipular, né? Mas aí, na questão da manipulação, há alguns ativos que precisam de receituário. E aí, nem todos os profissionais
Podem, né? Então, a tetracaína é um ativo que tem essa limitação. Então, tem alguns anestésicos que podem ser comprados, que tem a tetracaína, mas não é liberado para todos os profissionais. Aí fica limitado ao profissional farmacêutico, dentista e médico. Então, a lidocaína hoje é o que nos traz a grande possibilidade fazer uma boa aplicação, fazer uma oclusão. E eu acho que no anestésico tópico tem mais um segredinho, que na verdade não é um segredo, a gente sabe, mas a ansiedade não deixa a gente deixar o tempo correto do anestésico. Às vezes o pessoal tá com 15, 20 minutos já querendo fazer o procedimento. E ele precisa de mais de 15 minutos, ele precisa de 30, 40 minutos e a oclusão ainda mais para conseguir ter o melhor efeito. Perfeito. Posso só falar uma Pode, coisinha? vai Vamos lá. lá. A gente teve um relato de uma das nossas espectadoras aqui, a Grazi, falou que em São Paulo ela já viu relatos de pessoas que estão cobrando R$ 1.400. Então, olha só, em São Paulo, uma baita cidade, e o pessoal está conseguindo chegar nesses valores acreditando, né, na radiofrequência fracionada e comprovando ali os seus resultados. Então, é um relato bem legal. E, não menos importante, a acupuntura.saúde, deu uma dica legal aqui, ó, sobre os produtos que podem ser utilizados. Na hora da conversação, né, podemos colocar umas 3 opções para ver qual delas o paciente pode se encaixar e ficar melhor para ela. Isso também ajuda na hora da decisão. Exatamente. Quanto mais opções, você pode dizer, a gente tem essas 3. A melhor é essa. Por isso a importância de saber o que é melhor e dizer que quer um resultado melhor, utiliza esse. Isso aí. Com certeza. A gente falou um pouquinho de associações, né? E tá super na moda associar, então, tecnologias. Eu sei que tu deu uma palestra lá, né? No Estética em São Paulo, final de semana passado, abordando a rádio fracionada com jato de plasma. Isso é possível? É bem possível. Não só com o plasma, né? Mas bem possível. Antes de eu só falar isso, eu vou já dar um pouquinho de ideia de possíveis resultados aqui. Olha E lembrando, né, Fabi, é de frequência fracionada esse rádio frequência fracionada. O pessoal tá pedindo de convencional. De convencional a gente tem lá no nosso Instagram, viu? Isso aí. Com certeza. Então, assim, olha só que legal esse tipo de resultado, a gente poder entregar para paciente esse tipo de resultado, esse grande benefício, né? A gente poder enxergar na condição de benefício para o paciente, ter esses resultados, ter essa certeza do resultado, né? 2 sessões. Imagina isso, né? Você conseguir em 60 dias mostrar esse grande resultado sem ter usado nenhum outro tipo de procedimento, somente a rádio com o drug delivery, né? Então, esse é um benefício interessante. Mas falando das associações, daqui a pouco eu mostro mais um resultado. Falando das associações, imagina assim, fez uma avaliação no paciente. Às vezes, tem uma área que precisa de maior retração de pele. E para ter maior retração de pele, a gente precisa de mais calor. E o jato de plasma pode ser indicado. Então, às vezes eu quero fazer um full face, pensando numa pálpebra que tem mais pitose, eu posso fazer um jato de plasma. Ou no Jolie, aqui na região, que todo mundo se incomoda aqui, né, com o objetivo de levantamento. Fazer o jato numa área onde eu preciso mais tracionamento e a radiofracionada em toda a outra área, descendo para pescoço e colo, fazendo aquele trabalho completo, full face e entregando ativos, né? Então, quando eu quero fazer aquele resultado mais rápido, mais intensivo, eu posso unir essas 2 tecnologias e ainda mais ter esse benefício, tá? Então, os resultados sempre, os pacientes vêm com uma ansiedade em relação, eles sempre vêm querendo assim, ó, eu vim tirar a ruga, é a palavra, né? Eu vim tirar a mancha, eu vim tirar a celulite. E eles vêm com uma ansiedade que a gente vai fazer uma varinha de condão e vai dar aquele resultado rápido, né? Então, assim, quanto mais recursos a gente unir numa mesma sessão,
melhores vão ser esses resultados, tá? Mas não é só plasma. Os dois causam um processo inflamatório grande. Aí mora a pergunta: dá para fazer os dois na mesma sessão? Sim, porém não na mesma região, certo? Então, eu posso determinar a área que eu quero uma reação mais intensa e mais inflamatória e usar o jato de plasma ali, porque ele produz mais calor na ponta da agulha, do aplicador, do chip que você está usando. E o restante, eu posso trabalhar com a radiofracionada, tá? Ou ainda, eu posso usar a fracionada onde eu tenho maior flacidez e a convencional, na mesma sessão, em outra área onde eu não tenha tanta flacidez e só quero fazer uma ativação. Então, eu preciso... O segredo está na avaliação, né? O que eu quero em determinada área? Entendendo a fisiologia, eu começo a agregar mais recursos nessa sessão, tá? Então, sim, são procedimentos inflamatórios, tomando os cuidados, e aí orientando bem o paciente, tendo todo um pré e pós, é possível sim usar na mesma sessão. Perfeito. Posso fazer uma? A Louriana está mandando pela segunda vez. Vai lá. Pode ser usado em pós-operatório, abdominoplastia, por exemplo? Precisamos pensar na fase do pós-operatório que esse paciente tá, que essa paciente tá, né? Se ele tá numa fase inicial, onde eu tenho um tecido ainda em reparo, e quando a gente fala em cirurgia, perto da cicatriz, a cicatrização só finaliza com até 180 meses. Então, eu preciso cuidar muito da área da cicatriz, eu preciso diminuir o risco ali e saber se, de repente, na região ela não perdeu sensibilidade. Porque as áreas que têm perda de sensibilidade, de repente o dano está sendo mais intenso do que deveria e o paciente não está sentindo para referir, tá? Nesse processo de reparo, ainda os melanócitos podem estar ativos e daí a gente fazer mais uma inflamação durante o processo de reparo, ter um risco de fazer uma hipercromia. Qual que é o timing de segurança aí numa cirurgia? A indicação mínima é de pensar muito próximo da região da cirurgia, 6 meses de intervalo para começar a pensar num recurso mais inflamatório. Perfeito, prof. Isso aí. Mais perguntas? Posso? Ou vocês querem continuar o assunto por aí? Não sei, Bárbara. Conta aí pra gente. Vamos para as perguntas, então, beleza. né? O pessoal tá aqui querendo perguntar. Vamos lá. Estética Avançada _ Campinas perguntou: para bolsas abaixo dos olhos, como trata? Bem interessante. Bolsas abaixo dos olhos, a gente pode pensar... Deixa eu mostrar aqui um resultado que a gente tem. Aqui. Vamos dar uma aproximada aqui. Eu vou fazer... Não se assustem. Eu só vou aproximar aqui para vocês enxergarem melhor. Olha a mudança do tecido, né? E o quanto essa mudança do tecido com uma sessão é interessante. Então, dá para usar para bolsas abaixo dos olhos? Sim. O melhor eletrodo para a gente chegar bem pertinho é o eletrodo de 8 microagulhas, porque a gente consegue chegar bem próximo e não tem risco. Eu posso chegar até uns 3 a 5 milímetros da linha dos cílios. Então, é tracionar bem o tecido para que a gente tenha uma boa acomodação das agulhas e dá para chegar bem pertinho e fazer um bom drug delivery ali na região também, tá? Perfeito. Uhum. Aproveitando esse gancho, teve uma pergunta assim, ó. As ponteiras de 8 microagulhas são indicadas para qual parte do rosto ou do corpo, né? Eu acho que seria importante a gente falar sobre as indicações de cada ponteira, né? E qual a profundidade e diferença entre elas, porque elas têm profundidade de ação e indicação diferente, né? Então, isso é bem importante. Me ajuda aí, eu vou falando aqui, Bárbara, e me complementa. Tá. Assim, a lesão que ocorre, ela não vai ser tão diferente de uma agulha de 25 para de 8.
O que muda é o tamanho anatômico do eletrodo, a facilidade dele chegar em áreas menores ou áreas maiores. Então, por exemplo, aqui, tá? Eu vou tentar compartilhar aqui rapidinho com vocês. Eu tenho um videozinho desse eletrodo de 8 agulhas sendo aplicado na região de estrias. E aí, assim, mas no corpo, um eletrodo tão pequenininho, né? Só que quando a gente fala em estrias, o que é importante considerar nessas situações? Quando a gente tem essa condição de tratar as estrias, vou dar um start aqui no vídeo para que vocês enxerguem lá, ó, bem pertinho aqui, vamos ver se dá para perceber. Opa, perdão, vamos voltar aqui. E aí, dentro das estrias, a lesão tem que acontecer, porque quando a gente faz a lesão dentro da estria, o processo de reparo, ele vai aproximar as bordas. E dessa forma, como a lesão cicatriza das bordas para o centro, a gente tem o benefício, né? Quando a gente fala em linhas de expressão, eu não preciso pensar em trabalhar dentro, a gente trabalha no sentido contrário delas, justamente com esse eletrodo de 8 microagulhas também, com o objetivo contrário, de estimular não só dentro, como ao redor da lesão, para que eu tenha benefícios, né? Então, assim... Bárbara pode me ajudar, mas não tem uma limitação. Um é só corpo, o outro é só rosto, né? Vai depender do tamanho da área e das profundidades que a gente quer atingir. O que vocês fazem aí, Bárbara? Conta. Isso aí. Então, a linear, né? Chamado como pente, garfinho, tem vários subnomes, né? Mas o nome real dela é eletrodo linear, tá? Então, esse eletrodo, por ele ter uma profundidade de 1,5 milímetros, ele tem uma profundidade maior do que a ponteirinha de 25 microagulhas. Só que ela é mais delicada, ou seja, eu preciso aplicar em áreas mais delicadas, como parte de pálpebra, né? Bléfaro sem corte, flacidez de pálpebra, parte orbeocular, glabela, posso trabalhar o sulco naso, o código de barras, né? Principalmente aqui no sul a gente tem mania de tomar chimarrão. Então, essa movimentação da nossa boca faz com que a gente tenha bastante rugas peribucais, então a gente consegue trabalhar com esta ponteirinha. A gente também consegue trabalhar áreas corporais, por exemplo, de estrias, igual a professora Fabiana Toso mostrou aí para nós, uma aplicação, tá? Já com a de 25 microagulhas, como ela tem uma região maior, né, um tamanho maior de área, eu consigo trabalhar, por exemplo, full face. Nada impede que eu também trabalhe esta manoplinha, esta ponteira na parte da pálpebra também, tá? Lembrando que a gente sempre tem que respeitar a proeminência óssea, né, do local, né? Não aplicar sobre o globo ocular e afins. Mas a gente pode trabalhar áreas maiores, tá? Inclusive, também a gente pode trabalhar 2 em 1. Se for um abdômen, por exemplo, que tiver um abdômen pós-parto, por exemplo, né? Que tem flacidez, estria e umbigo triste, a gente consegue trabalhar as duas coisas em uma só aplicação. Então, normalmente, como é uma região muito grande, nós conseguimos trabalhar, então, com essa ponteirinha maior, tá? Então, a gente consegue trabalhar toda essa região de abdômen com esta ponteira. Ou também, se quiser trabalhar na região de glúteo ou culote, que tem muitas estrias, ao invés de trabalhar com a linear, dá para trabalhar com esta aqui também. Olha só, né? Então a amplitude, né? A gente não fica limitado, porque às vezes eu tenho. O pessoal fala assim, mas a fracionada não era só a região, eu ouvi esse final de semana, né? Não, não era só pálpebra, não. Onde a gente precisa produzir colágeno, tem um nome bem interessante que a gente está usando agora, que é a redensificação da derme, né? A gente ganhar espessura nessa pele.
para ganhar sustentação, para ganhar efeito lifting, para ganhar elasticidade, para que eu tenha o reju, a melhora da qualidade, mas também para eu poder fazer um bom preenchimento, para eu poder fazer um bom efeito num fio e todas as outras condições que a gente precisa melhorar de qualidade do tecido e benefício, né? Cicatriz de acne a gente também trabalha, tanto com uma quanto com a outra, tá? Também dá para trabalhar. Irregularidades da pele, né? Todas essas questões a gente consegue trabalhar também. Esses dias alguém falou num resultado que eu mostrei, falou assim, nossa, como a pele clareou. Por quê? Porque a gente tem uma renovação do tecido como um todo, né? Uma vantagem, e tem artigo, gente, artigo internacional, eu acho que isso é bem válido para vocês, para usarem como argumento de venda, tá? Artigo internacional comparando a radiofracionada com o laser de CO2 fracionado, com grandes vantagens. Por quê? Um equipamento de laser tem um custo muito maior. Então, não é fácil para o profissional adquirir. Vai ter que locar se quiser trabalhar. Outra situação, o preço para o cliente final dessa sessão fica mais caro, porque o equipamento é mais caro e tudo é mais caro. A sessão fica com um custo muito grande. O downtime, o pós-CO2 fracionado, é dolorido, faz bastante edema, né? Tem pacientes que sofrem muito, chegam a ficar limitados até uma semana, assim, com um edema muito grande, um desconforto muito grande. A radiofracionada tem a segurança de que, como é uma lesão cauterizada, então o edema é menor, a recuperação do tecido é mais rápida, a bioestimulação do colágeno é semelhante. E esse artigo fala técnicas diferentes, campo eletromagnético e luz, com benefícios semelhantes e a rádio com menor desconforto para o paciente em relação ao CO2. Então, pensa nisso também, né? Da grande vantagem de você usar como um argumento, um apelo comercial. E sim, já conheci pessoas que fizeram as duas técnicas e falaram do grande benefício da fracionada em relação ao resultado e o menor desconforto. Exatamente. Tem aqui também uma pergunta. Beleza Íntima Estética que perguntou. O Spectra traz resultados visíveis em cicatrizes hipertróficas? Então, o que a gente precisa cuidar quando a gente fala de cicatrização? Existem cicatrizes que têm relevo, que são ou as hipertróficas ou as queloidianas. Primeira coisa, a gente precisa diferenciar se é só uma cicatriz hipertrófica ou se é um paciente que tem a propensão ao queloide e todas as cicatrizes do corpo têm a mesma característica, tá? A tendência é que as cicatrizes hipertróficas já sejam mais escuras também. Então, a gente fazer um processo inflamatório numa cicatriz hipertrófica que tem um risco de manchar e que o objetivo dele é produzir mais colágeno, talvez não seja a melhor indicação terapêutica, tá? O que a gente encontra nas referências é muito mais tratando o tecido que tem uma característica hipotrófica ou atrófica, justamente porque casa com a fisiologia de que a técnica vai produzir mais colágeno nesse momento.